Oi, gente, tudo bem? Então, nós somos alunos do IFMA, campus São José de Ribamar, e vamos falar um pouco sobre as propriedades coligativas. Nosso grupo é formado por Adriele Monteiro, Crislane Silva, que sou eu, Elis Rayame e Josué Ramos. Propriedades coligativas são as propriedades das substâncias puras que sofrem modificação se um soluto não volátil for adicionado. Tais propriedades são explicadas pela quantidade de suas moléculas, partículas ou átomos. As propriedades coligativas são tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia. A primeira propriedade é a tonoscopia, que também pode ser chamada de tonometria. É onde ocorre a redução de pressão do vapor de um líquido quando o soluto não volátil é adicionado a ele. Isso acontece porque o soluto eleva o ponto de ebulição, diminuindo a pressão máxima de vapor. Existem dois tipos de solutos que podem ser adicionados ao solvente. O primeiro é o soluto molecular, que não é ionizado ou separado ao se dissolver. Assim, o número de partículas adicionadas se iguala ao número de moléculas dissolvidas. O outro soluto é o iônico, que, ao contrário do soluto molecular, sofre ionização ou pode ser separado ao ser dissolvido. Nesse caso, o número de partículas adicionadas é inferior ao número de partículas dissolvidas. No soluto iônico, o efeito tonoscópico no solvente será maior. O grau de ionização e o número de íons influenciam no efeito tonoscópico. Então, quanto mais alto o grau ou número de íons, maior o efeito tonoscópico. Pode-se calcular a tonoscopia utilizando a seguinte fórmula: ΔP, que é igual a P2 menos P, onde o P representa a pressão de vapor da solução e o P2 a pressão de vapor do solvente. Um bom exemplo da tonoscopia é quando colocamos uma vasilha aberta com geleia na geladeira. Nesse caso, não há uma perda de líquido por causa da grande quantidade de açúcar, que aumenta a redução da pressão máxima de vapor. A ebullioscopia, ou ebuliometria, trata da elevação da temperatura de ebulição do solvente de uma solução. Este aumento de temperatura é devido à pressão máxima de vapor, que ocorre por causa da presença das partículas do soluto. A ebulição da solução só ocorre se ela estiver com a sua pressão de vapor igual à pressão atmosférica. Para calcular a ebullioscopia, utiliza-se a fórmula ΔTE, que é igual a TE2 menos TE, onde TE representa a temperatura de ebulição da solução e TE2 representa a temperatura de ebulição do solvente puro. Um dos exemplos da ebullioscopia ocorre na preparação do café, quando adicionamos o açúcar na água perto da ebulição. Nesse caso, os cristais de açúcar constituem partículas que adiam o ponto de ebulição da água, o que vai fazer com que o líquido demore um pouco mais para entrar em ebulição. Crioscopia.
A crioscopia é o estudo da diminuição do ponto do congelamento de um líquido causado pelo soluto não volático. Nesse processo, torna-se possível medir a massa molar do soluto adicionado, desde que se conheça a constante crioscópica do solvente ou vice-versa. Assim como ocorre as demais propriedades coligativas, não causa diferença no abaixamento do ponto de congelamento de uma solução, mas apenas sua quantidade em mols ou em partículas. Para calcular a crioscopia, usamos a seguinte fórmula: ΔTc, que é igual a Kc vezes W, onde ΔTc é a variação da temperatura de congelamento ou abaixamento do ponto de solidificação. Kc é a constante crioscópica ou criométrica e W é a modalidade. Um bom exemplo de crioscopia é quando colocamos água pura e suco de frutas para congelar. O suco possui partículas que não se volatilizam e o que dificulta no congelamento deste líquido. Já a água, que é 100% pura, chega ao congelamento mais facilmente, porque não possui nenhuma partícula. Osmoscopia. A osmoscopia é a ocorrência da osmose entre duas soluções de concentrações diferentes, sendo uma delas mais concentrada que a outra. De acordo com a osmoscopia, a osmose realiza-se porque a pressão máxima de vapor do solvente na solução é menos concentrada, é maior do que a do solvente da solução mais concentrada. Agora, se quisermos impedir a ocorrência da osmose, basta exercer uma pressão sobre a solução mais concentrada. As interpretações possíveis da pressão osmótica é cada solução que apresenta uma pressão osmótica, uma vez que esta se relaciona com a concentração, característica presente em toda a solução. Na comparação entre meio uma solução e outra, podemos utilizar os seguintes termos: o hipertônico, o hipotônico e o isotônico. O hipertônico é quando um meio apresenta uma pressão osmótica maior que o outro. O hipotônico é quando um meio apresenta uma pressão osmótica menor que o outro. E o isotônico é quando os dois meios ou soluções apresentam a mesma pressão osmótica. A fórmula para calcular a pressão osmótica é π, que é igual a m vezes R vezes T, onde π é a pressão osmótica, m é a concentração em mol por litro, R é a constante geral dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Como a concentração em mol por L apresenta uma fórmula particular conforme a representação a seguir, podemos substituí-la na fórmula da pressão osmótica, como vocês podem ver. Caso o soluto presente na solução seja iônico, devemos utilizar o fator de correção na expressão do cálculo da pressão osmótica. π, que é igual a m vezes R vezes T vezes I. Um bom exemplo da osmoscopia é quando colocamos uma ameixa seca dentro de um copo contendo somente água. Depois de algum tempo, nós notaremos que a ameixa estará inchada. Isso acontece porque a casca da ameixa funciona como uma membrana semipermeável, permitindo a passagem do solvente para dentro da ameixa, que é uma solução.